Boa noite, tudo bem com você? Bem-vindo à nossa live de 21 dias, nos consagrando aí para rompimento nas nossas vidas, romper com alguns ciclos, né, que se estabelecem nas nossas vidas. E eu quero agradecer a você por estar nos assistindo, estar nos acompanhando, estar juntamente conosco. Você é bem-vindo a essa live. Deus ricamente abençoe a tua vida. Deus ricamente traga sobre a tua vida poder e graça. E nessa noite nós estamos aí já no 6º dia. Hoje é dia 6 de outubro já. E eu quero mandar um feliz aniversário para minha mãe, né? Ela está de aniversário hoje. Quando ela assistir essa live aí, eu quero mandar aí tudo de bom para ela e que o Senhor ricamente abençoe a sua vida, minha mãe, em nome de Jesus. E nessa noite nós queremos falar sobre o poder de filho, o que isso implica na nossa vida, sermos filhos de Deus. Existem alguns ditados que dizem que todos são filhos de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus, quando comissionou a sua igreja, a sua noiva, lá em Mateus, né, no capítulo 28, ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, automaticamente, quando Jesus diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, ele está dizendo que nem todos são filhos de Deus. E então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como ser filho de Deus e o que isso nos ajuda, o que isso influencia na nossa vida, tanto física quanto material, né? A física inclui o material, mas na nossa vida emocional e nossa vida espiritual, o que implica sermos filhos de Deus. E como ser filho de Deus, né? E isso é muito interessante nós falarmos, porque se nós estamos falando de rompimento, existem coisas na nossa vida que às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, mas não. Aqueles que estão em Jesus Cristo, eles têm um Pai, e esse Pai, ele é um Pai perfeito que faz de tudo para que os seus filhos sejam bem-sucedidos. Então eu quero começar lendo, ontem nós citamos apenas, mas eu quero hoje ler o Evangelho de João, Evangelho segundo São João, no capítulo 1º, Evangelho de João, no capítulo 1º, bem no comecinho do Evangelho de João. João é o 4º Evangelho, é o 4º livro do Novo Testamento. No capítulo 1º nós vamos ler a partir do verso 10. Evangelho de João, capítulo 1º e o verso 10. Só um minutinho, eu já leio. Ok, estamos de volta. Evangelho de João, no capítulo 1º e o verso 10, nos diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Bem, quando nós, então, cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor
e nosso Salvador, nós temos esse direito, é um direito adquirido, vamos dizer assim, de sermos chamados filhos de Deus. Até o momento em que nós não temos Cristo como Senhor e Salvador, nós não somos filhos de Deus. Veja bem que o texto é bem claro, ele diz assim, veio para os que eram seus. O povo judeu foi um povo escolhido, não o povo judeu, o povo de Israel foi um povo escolhido. Nós sabemos que Deus chamou Abraão, e depois em Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. Ismael não foi um filho legítimo, Deus abençoa Isaque. Isaque teve Jacó e teve Esaú, irmãos gêmeos, e Deus escolheu Jacó. Depois Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. E dentro das 12 tribos de Israel havia a tribo de Judá, de onde descende Jesus. Jesus é um descendente direto de Judá, descendente direto de Davi. Então, Jesus veio para o que era seu, ou seja, ele veio não só para os judeus, ele veio para Israel como um todo. Ele veio para as 12 tribos para trazer o reino de Deus na terra para o povo de Israel governar. Mas o povo de Israel não quis, não o aceitou, e até hoje eles não aceitam Jesus como Salvador. Hoje eu estava meditando um pouco e eu lembrei de que a cruz, para nós cristãos, nós que temos Jesus como nosso Salvador, ela é um símbolo de glória, um símbolo de salvação, não um símbolo que a gente carrega. Eu não carrego o símbolo da cruz, mas a cruz simboliza para mim a minha redenção, a minha salvação, a minha mudança de vida. A cruz representa isso para mim. Ela representa uma libertação na minha vida. Libertação da condenação, libertação do pecado, libertação de vícios, libertação de emoções negativas, de sentimentos negativos. A cruz me dá isso. A cruz me dá essa glória. A cruz nos traz um peso de glória, certo? Mas para os judeus, quando Deus deu a lei a Moisés, lá estava escrito, maldito todo aquele que for dependurado no madeiro. Então, para o povo de Israel, a cruz é um símbolo de maldição. E por isso, o povo de Israel, o povo judeu, não crê em Jesus. É um dos motivos, existem outros, mas esse é um dos motivos. Porque a cruz é uma maldição. Jesus foi morto dependurado em um madeiro. Então, isso era uma maldição. Jesus trouxe uma maldição. Na verdade, Jesus estava levando a minha maldição, a nossa maldição, a todos os quantos crerem. Todos quantos crerem, Jesus estava levando essas maldições sobre si. Então, para nós, se Jesus se tornou maldito, em nosso favor. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, olha, a cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E ele depois diz assim, olha, nós anunciamos Jesus Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Por quê? Porque quando se fala em escândalo, se fala o quê? Pedra de tropeço, não é? É um escândalo para os judeus. Por quê? Porque a cruz é maldição para os judeus. E para os gregos, a cruz é loucura. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos pedem sabedoria. Mas nós anunciamos Jesus Cristo. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas nós anunciamos Jesus Cristo, sabedoria de Deus.
Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, por isso, aqueles que deveriam receber Jesus não o receberam. Eles não quiseram Jesus. Eles recusaram. Agora o apóstolo João, ele está dizendo assim: mas todos quantos, vamos ver aqui. Contudo, aos que o receberam, aos quais creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, os que creem no nome de Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador, único e suficiente mediador, Senhor, Salvador e mediador entre Deus e os homens. Ele é o único. Não existe outro mediador, não existe outro Salvador e não existe outro Senhor além dele. Qualquer outro Senhor entre nós e Deus não é legítimo. O único legítimo é Jesus. Então aqui diz assim: aos que creem no seu nome, aos que creem em Jesus, nessas 3 áreas da sua vida, 3 áreas da sua vida: Senhor, Salvador e intercessor, ele deu o poder, em algumas traduções diz o direito, de serem feitos filhos de Deus. Então nós temos por direito sermos filhos de Deus, não por nossos méritos, mas por adoção de filhos. Jesus nos comprou e nos deu um nome que está acima de todo nome, o nome dele. Então Jesus nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Então esses são os 3 pontos principais. Ele é meu Senhor, ou seja, se ele é meu Senhor, eu tenho que obedecer. E para isso eu preciso da comunhão com o Espírito Santo, e esses 21 dias de jejum são para isso, para você ter mais sensibilidade, ouvir a voz do Espírito Santo. As chaves que eu estou entregando são chaves para você entender que Deus fala. Deus fala de várias formas. As 2 principais formas seus pregadores da palavra, da Bíblia. A outra forma é a própria Bíblia. São as 2 principais formas. Depois Deus fala em profecia, usando alguém que está cheio do Espírito Santo para transmitir algo. Ele fala com uma impressão dentro de nós. Às vezes vem dentro do nosso ser, às vezes vem no nosso ventre, às vezes vem na nossa mente e às vezes nós ouvimos como se fosse uma voz. Deus fala diretamente conosco. E eu amo isso. Desde que eu comecei a frequentar a igreja, quando eu visitava ainda a igreja, eu não era, vamos dizer assim, adotado como filho, né? Eu era aqueles egípcios que andavam junto com Israel no deserto, né? Eles saíram junto porque viram os milagres, as maravilhas, o poder de Deus, e eu andava junto. E eu comecei a ler a Bíblia naquele tempo. E eu li o livro de Gênesis, né? Ninguém me instruiu, eu hoje instruo as pessoas. Você quer começar a ler a Bíblia? Comece pela primeira epístola de João. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira epístola de João. E depois que você lê pelo menos 5 vezes toda a epístola de João, pelo menos, eu indico 20. Ler toda a epístola de João pelo menos 20 vezes. Aí você vai para o Evangelho de João. E depois você pode começar a Bíblia onde quiser. Eu sempre indico o Novo Testamento, tá? Sempre indico o Novo Testamento. Depois que você estiver bem familiarizado com o Novo Testamento, aí você pode ir para o Antigo. Mas eu comecei em Gênesis. E lá em Gênesis diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre a terra. Bah, legal. E aí a próxima expressão que eu encontro é: e disse Deus, haja luz. Isso começou a me incomodar. Deus fala, porque eu fui criado em uma religião que não ensinava que Deus falava. Deus falava através da natureza e tal, de sinais.
Deus fala sim, através da natureza e sinais. Mas agora Deus falar com voz audível, porque diz assim, a Bíblia diz lá em Gênesis, disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja, e assim por diante. Façamos o homem conforme... E disse Deus ao homem, olha, assim, 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 faz isso. Deus abençoou Adão no Éden, conversou com ele. Todos os dias Deus vinha conversar com Adão no Éden. Isso me chamou a atenção. Deus fala com os homens, sim. E Deus, como é que eu posso fazer para te falar comigo? E aí eu fui ensinado que duas coisas, pela pregação da palavra e pela própria leitura da palavra, né? Então eu estava lendo a Bíblia e Deus estava falando comigo. Mas eu não gostava muito disso, eu queria que Deus falasse comigo mesmo. E eu cheguei até o final do Pentateuco ali, tem algumas coisas meio ruins, que nem números, né? Fala de genealogia e tal. E o Senhor disse a Moisés, e o Senhor disse a Abraão, e o Senhor disse a Isaac, e o Senhor disse a Jacó, o Senhor disse a Abel, disse a Abel não, disse a Caim, né? E aquilo começou a despertar uma curiosidade, como é que Deus fala? E eu comecei a buscar Deus, dizia, Deus fala comigo. E Deus começou a falar comigo. Então hoje, depois de 20 anos, Deus falou muito comigo, me transformou, tirou muitas coisas de mim e participando de alguns eventos no ano 2019, num evento em particular, Deus começou não só a falar comigo em profecia, Ele sempre falava comigo usando pessoas. E eu já tinha experiências, mas aquele encontro que eu tive naquele lugar, eu recebi uma palavra naquela noite e disse assim, eu vou te acordar, eu vou falar contigo como nunca falei. Tu vai estar andando na rua e eu vou falar contigo. E aquilo, sabe, que me trouxe uma certa alegria. E hoje, às vezes, eu estou fazendo algo e eu sinto como se fosse um pensamento, mas eu sei que não é meu. Não tem como explicar, é uma experiência ímpar que eu tenho, talvez outros tenham, né? Se você teve uma experiência assim com Deus, pode compartilhar. Mas eu tenho essas experiências, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou escrevendo, eu estou às vezes trabalhando e Deus fala. Principalmente quando eu participava de uma outra igreja, quando eu estava escalado para pregar, né? Eu sentava e dizia, Deus, e agora? E Deus ia me dirigindo os versículos, me dizendo os versículos e fazendo. Ele fazia o esboço para mim, né? E eu aprendi a fazer esboço de pregação muito tempo depois, que eu aprendi a técnica quando eu fiz o seminário e tal. Eu aprendi a técnica, como fazer um esboço e tal, mas muito antes disso, Deus já me dava o tema, me dava os versículos. Às vezes eu não... Porque a Bíblia são quase 33 mil versículos. São 1189 capítulos e eu não estou aqui para trazer esse tipo de coisa para você. Mas às vezes eu não sabia onde estava o versículo, então eu tinha uma chave bíblica, uma concordância, como alguns chamam, né? E eu ia na concordância, eu sabia o versículo e eu ia na concordância, achava, procurava na Bíblia e anotava as pregações. E assim Deus falava comigo, no meu pensamento. Eu já senti Deus falar dentro do meu coração, é algo que eu sinto forte e eu sinto aquela voz, inunda todo o meu ser. Eu já senti no meu ventre, né? Lembra que eu falei do ventre? O centro do nosso ser é o ventre, é o umbigo, é o centro do nosso ser, foi por ali que nós fomos gerados, então ele é o centro da nossa vida. E o Espírito Santo está ali, dentro do nosso espírito, né? Algumas religiões falam sobre isso e não se desmerece tudo.
o que as religiões falam. Elas têm alguma coisa de espiritualidade, elas não têm a conexão com Deus verdadeiro, que a conexão com Deus verdadeiro é Jesus. Como eu falei, Senhor, Salvador e mediador, intercessor, mediador entre Deus e os homens. Ele é essas três coisas, não existe outro. Então, mas elas têm noção de espiritualidade. Errada em muitas coisas, sim, mas eles têm noção. Então, às vezes eu sinto Deus no centro do meu ser, às vezes no meu coração, dentro do meu peito. Às vezes eu ouço a voz dele, eu ouço. E às vezes ele fala direto no meu pensamento, na minha mente. E é por isso que nós temos que estar sempre com a mente, a nossa alma sujeitada a Deus. O jejum nos ajuda a isso. Por quê? Porque a nossa alma ela está conectada com a nossa carne e com o nosso espírito. A nossa alma são três, nós somos um ser tricotômico. Então, a nossa alma fica ao meio, conectada ao espírito e conectada à carne. Quando a carne domina, é um problema. Quando o espírito domina, é uma benção. Então, quando eu estou falhando, é a minha carne que está dominando. Agora, quando eu estou fazendo as coisas certas, é o meu espírito que está dominando. Quando eu jejuo, a minha carne enfraquece. E aí, quem domina é o meu espírito. Quem domina a minha alma é o meu espírito. Então, as minhas emoções, elas estão niveladas e são postas no lugar que elas devem estar. Aí, eu me torno um homem centrado, um homem equilibrado emocionalmente. Então, quando a minha carne domina, aí vem um grande problema, certo? Porque daí eu não tenho estabilidade emocional. Eu não sou emocionalmente estável, né? E voltando então ao texto, Deus falava comigo. Começou a falar, mas de 2019 para cá, isso tem sido muito frequente, muito frequente. Deus fala comigo. Eu estou nos lugares e tu vai lá e diz isso para essa pessoa. Às vezes eu nem sei o que falar. Deus assim, eu tenho algo para aquela pessoa. Eu chego lá e eu não sei o que falar. Às vezes nem sei, tenho até vergonha de abordar as pessoas e dizer, olha, Deus me mandou te dizer algo, eu nem sei o recado que eu tenho. Aí Deus começa a colocar na minha mente, na minha boca, e sai aquilo. Por quê? Deus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então Deus fala. E você tem que aprender como Deus falar com você. Primeiras duas coisas. Primeiro, aprenda a ler a Bíblia. Segundo, escute os pregadores do Evangelho, os verdadeiros. Aqueles que não se prendem à religião. Aqueles que não se prendem a falsas doutrinas. Não digo falsas doutrinas, mas dogmas. Certo? Não se prenda. Mas ouça o Evangelho. Ouça a proclamação do Evangelho. Procure pessoas que são equilibradas emocionalmente e espiritualmente para lhe ajudar, tá? A interpretar a Bíblia. Por quê? Porque eu não sou dono da verdade, não. Eu sou filho da verdade. A verdade é minha dona. Por quê? Porque Jesus disse aqui no mesmo Evangelho de João 3,16: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Primeiro, Jesus é o caminho, o único Salvador. Ele é a verdade, é o único Senhor. E Ele é a vida, o único intercessor. E ainda assim, Ele diz assim, eu sou, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, o único mediador. Se Ele não vai, se eu não for por Jesus, eu estou pregando o atalho. E os atalhos nunca chegam no caminho, nunca chegam no lugar, certo? Pegando um desvio. O desvio não é bom. Desculpe. Então, Jesus é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a vida. E ninguém vai chegar a Deus a não ser por Ele. Então,
quando nós colocamos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso intercessor, nosso mediador entre nós e Deus, nós entendemos isso, nós somos filhos de Deus. Até então nós não somos, somos criaturas. Agora sim nós passamos a ser filhos de Deus, certo? Indo mais adiante, por que eu estou introduzindo isso? Porque nós temos que entender o que é ser filho de Deus. Então nós temos que entender como ser filhos de Deus, como nós devemos ser filhos de Deus, como nós nos tornamos, melhor dizendo, filhos de Deus. Vamos agora à epístola, primeira epístola de João. Até agora nós estávamos no Evangelho de João. Agora nós vamos na primeira epístola de João, no capítulo 3. Deixa eu abrir aqui. Primeira epístola de João, capítulo 3, o verso 1 diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Agora, João disse, olha, aqueles que aceitaram, lá no Evangelho de João, ele diz, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, como Senhor, como intercessor, como mediador entre Deus e os homens, tiveram o poder de serem filhos de Deus. E agora ele diz assim, agora nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós ainda não sabemos como havemos de ser. Mas uma coisa é certa, semelhante a Ele nós seremos. Veja bem, nós nos tornaremos mais parecidos com Ele. Nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, porque nós seremos semelhantes a Ele. E o verso 13, ele continua muito interessante, ó. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, nós nos tornaremos cada vez mais puros se nos achegarmos a Ele, entendermos o que Ele fez, entendermos o que Ele nos proporcionou. Essa é a palavra certa. Nos proporcionou sermos filhos de Deus. E quando nós lemos assim, lá no início, no Evangelho de João, capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nessa tradução aqui não diz poder, né? Mas lá diz poder. As traduções mais antigas falam poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer que nós temos alguns direitos como filhos. Vamos ver aqui, ó. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, não é? Direito. Direito é um poder adquirido, certo? Não muda muito o sentido, nem muda o sentido, na verdade. Mas eu queria tratar na palavra poder. Deus nos deu um poder de filhos, um direito de filho. Qual é o direito de filho? Um deles é a herança. Alguns filhos perdem a herança. Como assim? São deserdados. Eles incomodam tanto o pai, decepcionam tanto o pai, que o pai tira eles do testamento. A herança no céu também se perde aqui na terra. Quando nós decepcionamos tanto o pai, não queremos nos arrepender, não queremos nos humilhar, não queremos nos voltar a Ele, nós perdemos a herança. Nós perdemos a herança no céu por causa disso. Mas nós temos um poder de filho. Nós somos filhos. E o filho tem alguns direitos. O direito de ser filho.
O filho tem alguns direitos. Primeira coisa, o filho tem direito à libertação. A libertação é um pão dos filhos. E isso aqui não estava programado, deixa eu ver se eu acho, a mulher de Cananeia. Como é muita coisa, deixa eu lembrar, se eu não lembrar eu vou só apenas citar. Uma mulher vinha no caminho atrás de Jesus gritando. E ela não era do povo judeu, não era do povo de Israel. Ela vinha gritando, pedindo: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Cura ela. E Jesus não atendeu até que os discípulos insistiram com ela. E enquanto ele conversava com os discípulos, ela chegou aos pés do Senhor e o adorou. E ela disse: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada, me socorre, me ajuda. E o Senhor disse: eu não posso tirar o pão dos filhos para lançá-los aos cachorrinhos. Eu não posso fazer isso. Eu não posso tirar da mesa para dar para os cachorrinhos. Então, nós temos direito a uma mesa. Nós somos filhos, nós temos direito à mesa do Senhor. E a mesa do Senhor tem abundância, não tem falta, não tem escassez. E aquela mulher diz uma coisa: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: eu digo para vocês que nem Israel ouvi tamanha fé. E por essa tua fé, mulher, vai que a tua filha já está curada. E quando a mulher chegou em casa, a menina estava sã. Então a libertação é pão dos filhos, é direito de filho. É um dos direitos de filho. Não estava aqui, mas eu estou citando. O que eu quero citar, o que eu quero ler e entrar mesmo no assunto é Apocalipse, o livro de Apocalipse, o livro mais temido por muitos, né? O livro das revelações, muitos temem o livro de Apocalipse, têm medo do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação, então eu não tenho medo do Apocalipse, porque todos os dias eu quero ter uma revelação de Deus, aonde está aquilo que tu tem reservado para mim hoje. Então, em inglês não está escrito Apocalipse, e sim Revelations, né? Revelações, tá? Então, aqui o livro de Apocalipse, no capítulo 1, e o verso 5 a seguir, não, o verso 4 a seguir. Apocalipse 1 e verso 4, diz assim: João, olha só, o mesmo João que falou que nós temos direito de ser filhos de Deus, o João que escreveu a epístola disse: olha, nós não sabemos o que havemos de ser, mas assim como ele é, nós seremos. Então todo aquele que tem essa esperança de ser como ele é, começa a se purificar agora. E aí, quando ele tem a revelação, agora ele está endereçando alguns ensinamentos, algumas revelações que ele teve. Primeiro a igreja daquela época e depois para nós. Diz assim, ó: João às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Preste bem atenção nisso aqui. O soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou. A libertação é pão dos filhos. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir
seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aqui está. Primeiro, para mim ser então filho de Deus, eu preciso entender que eu preciso ter Jesus como meu Senhor, meu Salvador, intercessor e... qual é o próximo? Esquecemos, né? Senhor, Salvador, intercessor e mediador. Mediador e intercessor são coisas diferentes. Embora sejam muito parecidas, mas são diferentes. Senhor, Salvador, intercessor e mediador. Certo? Nós temos que ter Jesus isso na minha vida. Mediador é porque Ele está entre mim e Deus. Intercessor é porque Ele está pedindo em meu favor diante de Deus. Senhor é porque se Ele me ensina, se Ele tem suas leis ou os seus parâmetros a serem seguidos, então eu tenho que obedecê-lo. E outro, meu Salvador. Eu não tenho condições de entrar no céu. Eu não tenho condições de salvar a mim mesmo, de morrer por mim mesmo diante de Deus. Então, Ele é meu Salvador porque Ele morreu no meu lugar na cruz do Calvário. Certo? E agora, João está dando a revelação do poder de filhos. Então, uma vez que eu me torno filho, eu aceito Jesus nessas 4 coisas da minha vida. A partir de agora, eu sou filho de Deus. Quando eu digo assim, eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como meu intercessor e como meu mediador, ou seja, eu não oro mais agora a uma mediadora ou a um mediador ou qualquer outro, não. Eu oro em nome de Jesus diretamente ao Pai, porque Ele é o caminho ao Pai. Ele é a via que me leva ao Pai. Então eu posso chegar confiadamente ante o Pai através de Jesus. Eu tenho esse acesso, porque quando Jesus morreu, diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de cima para baixo, não foi de baixo para cima como se alguém rasgasse com as mãos para cima, não, foi rasgado de cima para baixo. E o véu representa aquilo que nos separava de Deus, como Isaías diz assim, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Havia uma parede, havia algo que impedia nós de chegarmos a Deus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, depois de verter o seu sangue, entregar a sua vida ali, aquele véu é rasgado. Alguns estudiosos dizem que o véu do santuário tinha 8 centímetros de espessura. Não era algo que se pudesse, que dirá alguém cortar, um tecido de 8 centímetros de espessura. Agora você pensa rasgar algo assim. Isso é algo sobrenatural, aconteceu sobrenatural na morte de Jesus. Por quê? Porque agora Deus diz assim, a partir de agora qualquer um que tem Jesus na sua vida pode ter acesso a mim. Agora qualquer um pode ir direto a mim, não precisa de outro intercessor, porque o meu filho já intercedeu por ele. É, isso aí. Jesus já intercedeu por ti. Antes de tu nascer, Jesus já intercedeu por ti. Sim. Aqui, ó, quando nós lemos aqui, ó, o primogênito dentre os mortos, no verso 5, ele foi o primeiro a morrer. Antes da fundação do mundo, Jesus já havia morrido. Que interessante isso, né? Mas como assim? É que para Deus o tempo ele não é como o nosso tempo. Para Deus ontem, hoje ou amanhã, há 1 milhão de anos atrás e daqui a 1 milhão de anos, para Deus é mesmo. Para Ele é tudo um tempo só, não existe uma linha específica de tempo. Então, quando Deus resolve criar o homem, Deus vê que o homem iria pecar. E naquela oportunidade, Jesus já disse, eu morro no lugar deles. Eu já morro no lugar deles agora, para trazê-los de volta à tua presença, Pai. Porque nós amamos aquele homem que nós criamos, aquele pedaço de barro que nós vamos colocar
a nosso fôlego de vida, nosso espírito nele. Sim. Antes de você nascer, antes de você existir, Deus já te escolheu. Você não é obra do acaso, você não é fruto do acaso, não. Não é fruto do acaso. Deus determinou que você nascesse nessa temporada, durante esse tempo, para ser filho e filha dele. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, aleluia. Poder de filho, poder de filho. Então, uma vez que eu me torno filho agora, eu tenho alguns direitos. O primeiro, ser liberto. Ser liberto, ser liberto. Segunda coisa, diz aqui, ó. Ele é o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, e ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. Quando nós nos tornamos filhos, nós temos um reino. Então nós somos príncipes em Deus, ou somos reis, somos chamados a governar. Então direito, nosso direito como filho, governar e não ser governado. Governar e não ser governado. A situação não nos define. A situação não mostra o que nós podemos, o que nós não podemos fazer. A situação apenas está dizendo, eu sou contra ti, eu sou adversário a ti, mas nós temos que saber que quando nós somos filhos, nós temos poder de romper com a estrutura que está se levantando contra o projeto de Deus na nossa vida. Quando nós sabemos que somos filhos, quando nós entendemos que somos filhos, aí sim nós entendemos que temos um reino, nós temos uma autoridade, nós temos autoridade sobre nós, nós temos poder da palavra, poder de decisão. Nós podemos decidir se vamos fazer ou não vamos. Nós podemos decidir se vamos retroceder ou avançar. Muitas vezes eu chegava no meu apóstolo, e disse, nós queremos fazer tal coisa, nós sentimos isso no nosso coração, só que não sabemos ainda, Deus ainda não nos respondeu. E a palavra que Deus dava através da boca dele, avancem, avancem. Quando Israel, essa é uma das vantagens de se conhecer, né, a Bíblia. Porque daí o Espírito Santo tem mais facilidade de nos instruir. Quando Israel estava saindo do Egito, estava fugindo de Faraó, estava à beira do Mar Vermelho. Um lado morro, outro lado outro morro. Quase 2 milhões de pessoas ali. E Faraó vindo com seu exército atrás. E o povo não tinha para onde fugir. E o mar à frente. E Moisés clama ao Senhor, e agora o que eu faço? O que eu faço? Moisés, por que tu está clamando a mim? Manda o povo marchar. Em outras palavras, manda o povo avançar, manda o povo ir para o mar, manda lá. Diz para o povo que ele é para continuar, ele não é para parar. Não para. Vai lá, insiste. Tá difícil, eu não vou conseguir. Jejum, oração, poder de filho, seja filho, tu tem reino. Declara na tua vida, eu sou abençoado. Em vez de ficar amaldiçoando a tua vida, murmurando, dizendo, meu Deus, essa situação. Não, vai lá. Eu tenho poder de filho. Eu tenho autoridade de filho. Eu posso em Deus. Porque Jesus me deu essa garantia que eu posso.
Sempre no propósito de Deus. Sempre no propósito de Deus. Por quê? Porque Jesus é o soberano dos reis da terra. Se eu sou o rei, se eu tenho autoridade de reino, eu tenho que lembrar que o soberano é Jesus. Dele é a última palavra. Agora, se ele deu a palavra, ele disse assim, vai lá, avança. Não tem. Você tem agora autoridade. Você tem autoridade. Agora você tem, é como uma procuração. Jesus te dá uma procuração. A palavra dele é uma procuração para você ir aonde você for e dizer, se estabeleça isso na minha vida, se estabeleça isso. Em nome de Jesus, se estabeleça. Rompimento. Rompimento. Então, primeiro poder, libertação. Segundo poder, ou segundo direito, né? Poder ou direito. Primeiro direito de libertação. Segundo direito, reino, autoridade. E terceiro, sacerdotes. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Nós temos, como Jesus, lembra que aquele que, como é que o João falou ali? Aquele que tem nessa esperança, tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, mas também tem a outra, um pouco antes, que diz, vamos ver aqui, que já perdi a expressão correta. Ele ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Se nós somos semelhantes a ele, se ele é um intercessor, ele é o sumo sacerdote, o livro de Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele é a sacerdote dos sacerdotes. O único sumo sacerdote que pôde entrar além do véu, rasgar a sua carne e nos dar a vida eterna foi Jesus. Então, esse Jesus, se ele é sacerdote, se ele está sempre intercedendo por nós, sempre fazendo mediação entre nós, entre Deus e nós também temos essa capacidade de intercessão. Às vezes, nós temos que ser governadores. E governar não é só ser autoritário. Alguns acham que governo tem que ser autoritário. Não. O governo lidera, mas o governo também usa de autoridade. Quando a sua liderança não está sendo... quando a sua liderança não está sendo seguida, ou seja, ele dá o exemplo, ó, é por aqui, é desse jeito. Mas sempre tem, como diz o rebelde, né? A palavra não se deveria colocar assim, mas sempre tem aquele que não quer se sujeitar a uma liderança. Isso aí é melhor, essa expressão é melhor. Não quer se sujeitar a uma liderança. Então o que acontece? Aí se usa não mais de liderança, se usa de autoridade. Não, assim deve ser feito. Isso é autoridade, certo? Depois disso, nós temos o sacerdócio. E aí nós temos, então, o poder de interceder, primeiro por nós, pela nossa família, pelo nosso negócio, pelo nosso emprego e por tantas coisas. Nós temos o poder de intercessão. O sacerdote é aquele que levava o sacrifício de outro a Deus. Ele tomava o sacrifício e oferecia a Deus. Ele fazia essa mediação entre Deus e os homens. Então, nós também temos essa autoridade de sermos sacerdotes. Não como Jesus é. Nós não podemos salvar ninguém. Mas agora nós podemos estar na brecha entre Deus e a pessoa que está com problema. Por exemplo, eu sei que alguém está enfermo. Eu posso ir diante de Deus e orar para que Deus cure aquela pessoa. Mas eu também tenho que entender que eu sou governador.
Eu intercedi. Deus disse, Deus falou comigo e me deu a palavra, eu vou curar. Agora vem o reino. Eu vou lá e vou dizer, olha, o Senhor me falou que vai te curar. Mas eu não creio nisso. Tu vai ser curado em nome de Jesus. Aí vocês estão usando a autoridade do nome de Jesus. Tu vai ser curado em nome de Jesus e tu vai testemunhar ainda. Tu vai ver que Deus, Jesus tem esse poder ainda hoje. E aí Jesus faz a obra. Então seria isso essa live de hoje, né? Nós sabemos que nós somos filhos. Como nós somos filhos? De que maneira? Nós somos filhos aceitando Jesus como Senhor, como Salvador, como intercessor e como mediador entre nós e Deus. Ou entre Deus e os homens, não existe outro. É só Jesus, tá? Para essas 4 coisas, não adianta nós colocarmos qualquer outra coisa no lugar. Nenhum amuleto, nada no lugar. Eu vou ser bem claro, só Jesus. Não existe outra maneira, tá? Quer orar, quer fazer a tua reza, faz para Jesus. É só Ele. Mais ninguém. Mais ninguém. É só Jesus, tá? É assim que eu me torno filho de Deus. Agora, eu me tornando filho de Deus, eu tenho alguns direitos. Primeiro, direito à libertação. Pelo seu sangue, Ele nos comprou e nos libertou. Segunda coisa, Ele nos deu direito de reino, de liderarmos e governarmos segundo a vontade dele, porque ele é rei de reis. Se nós somos reis, ele é soberano dos reis. Ele é rei de reis, certo? E outra coisa, então, terceira coisa, é sacerdotes. Ele nos constituiu sacerdotes. Ele nos fez sacerdotes, ou seja, para fazermos mediação entre as pessoas e Deus. Levarmos as pessoas na presença de Deus para que elas também sejam abençoadas, também se tornem filhos de Deus. Então eu quero agora orar por você e quero dizer, compartilhe essa live, vá lá no YouTube, PR Sidney Lopes Goulart, se inscreve lá no canal, esse vídeo vai estar lá, compartilha o vídeo do YouTube, melhor ainda, vá lá e compartilhe o vídeo do YouTube, para que o nosso canal cresça. Nós estamos com 9 inscritos. Quando chegarmos a 100 inscritos, eu vou fazer uma super promoção. Vou. Quando nós chegarmos a 100 inscritos, eu vou sortear um tapete de um tamanho de 1 por 1,5. Vou fazer assim. Eu vou fazer isso aí. Vou sortear um tapete de 1 por 1,5 quando nós chegarmos a 100 inscritos. E quando chegarmos a 1000, eu vou fazer o sorteio de um tapete de couro, tá? Não é qualquer tapete. Uma hora dessa eu vou trazer, vou pendurar um aqui atrás, aqui assim, ó, para mostrar para vocês e para vocês verem, tá? Eu já vou pendurar o de 1 por 1,5 aqui, né, para verem. E aí eu vou sortear entre os 100. E depois, entre os 1000, eu vou sortear um de 1,5 por 2, certo? Então você vai lá, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like já no vídeo, daqui um pouquinho, já terminando a live agora, eu vou carregar lá no YouTube. Mas antes eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo aqueles que vão assistir esse vídeo, aonde chegar o áudio desse vídeo, eu abençoo agora, eu declaro vida, eu declaro poder, autoridade, de serem feitos filhos de Deus agora. Se tem alguém que está assistindo e ainda não te aceitou como Salvador, eu declaro agora que se torne filho. Você confesse Jesus e diga, Jesus, eu te aceito como Senhor, eu te aceito como Salvador, eu te aceito como intercessor e mediador da minha vida. Vem habitar em mim, Jesus, agora, vem habitar na minha vida agora. E eu agora abençoo, declaro vida em nome de Jesus. Declaro agora poder de filho, poder de libertação, poder de reino, poder de sacerdócio em nome de Jesus. Eu abençoo os teus negócios, abençoa a tua família, abençoa a tua vida, abençoa o teu trabalho, o teu emprego.
declaro rompimento nas finanças, eu declaro rompimento em nome de Jesus, declaro rompimento nos relacionamentos, declaro rompimento nos negócios agora em nome de Jesus e abençoo. Eu abençoo a tua vida. Em nome de Jesus. Fique com Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo te abençoe rica e poderosamente. Amém.